Oi, Eudes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia. E eu que agradeço o convite. Muito obrigado. A Sou gente muito honrado. conversava aqui Tá? antes de conversar, né? É Que verdade. em uma indicação do nosso pastor Márcio, É. ele dizendo, olha, convido o Eudes porque ele é artista plástico. E quando nós fomos fazer, até o Rodrigo, que te ligou da produção, o Tony Gush, Exatamente. ele falou, oh, Charles, ele não é artista plástico, é por hobby. Mas como é que Pastor Márcio começou? é muito generoso me chamar de É, artista plástico. é verdade. Mas como é que começou e aí você contou que foi uma visita do Vladimir, que é o arquiteto, Sim, à sua casa, que descobriu o sim. seu hobby, que na verdade se tornou um grande talento, né, Eudes? Na realidade, não sei se é bem um grande talento, mas Uhum. Deus faz umas coisas meio estranhas comigo, assim. E realmente o Vladimir esteve lá em casa, viu alguns quadros e achou que deveria mostrar para o pastor Márcio. E o pastor Márcio esteve lá, achou muito interessante. E uma pintura um pouco diferente. O nosso amigo Cornélio faz a Bíblia falada e eu resolvi fazer a Bíblia A Bíblia pintada. pintada. Nós Então, vamos mostrar aqui muita coisa. Bom, eu percebo que você tem, são mais de 40 anos de experiência empresarial sim, na área de construção civil, indústria, construção e aço, distribuição logística, agora tem a Info, a infoprodutora. Infoprodutora. Mas tem algo interessante, você é criador do blog Empresários Brilhantes. Exatamente. O que é um empresário brilhante? Como é que veio essa ideia e qual que é a base dessa ideia? Se tornar um empresário, ele destacar, ele ser brilhante simplesmente na sua área, valores. Como é que Sim. surgiu isso? Com essa experiência e a minha vivência com empresários, eu busquei uma maneira de poder ajudar os empresários mais jovens a se tornarem empresários melhores. Uhum. O que é isso? São empresários que têm uma consciência social, não que tenham um negócio para ganhar dinheiro. O dinheiro é simplesmente a consequência, ou seja, o prêmio que ele vai ganhar porque ele fez alguma coisa em prol da sociedade. Então, é tentar cultivar essa mentalidade de ter uma atividade, mas que tenha exclusivamente o benefício social e não o foco no dinheiro. Entendi. É, É uma consciência além do lucro, vamos dizer assim. com certeza. Saber que nós, como empresários, nós somos simplesmente um prestador de serviço para a comunidade. Ter essa consciência de um ser social. Olha, o seu contato em mais de 40 anos de experiência já passou por muitas épocas, né? Sim, Certamente você passou pela época da ditadura. sim. O final da ditadura, né? Eu passei, sim, e eu sou da geração dos planos, né? O Brasil tem Plano plano cruzado, sol, plano plano cruzeiro, plano... E aí veio. uma série de plano verão, tem uma série de planos, então, muitas trovoadas e muitas Você situações. participou da mudança de economia, né? Da mudança, o impacto na Sim, economia. Num sim, planejamento que na época foi do FHC, sim, e depois veio o Plano Real, sim, e até exatamente. hoje a gente está, graças a Deus, né? Mudávamos de Exatamente, moeda de uma forma tão exatamente. rápida. E na sua experiência, passou pelo Collor, Com certeza. o que mais te marcou na vida empresarial nesse tempo, Eudes? A coisa que mais me chocou assim, foi a capacidade de um homem bloquear o dinheiro das pessoas, sabe? De interferir e fazer aquele plano que realmente criou um transtorno que até hoje muitas Algumas empresas pessoas sentiram. suicidaram, né? Foram momentos muito difíceis, porque o impacto dessa atitude, num primeiro momento, principalmente para as pessoas que estão um pouco não estão estabilizadas, elas sentem muito isso e por isso o caso de muitas pessoas Uhum. suicidando, porque não tiveram tempo de refletir um Foi pouco da sobre noite a para o dia, situação. né? Foi da noite. Na calada Amanheceu da com uma noite, notícia. verdade. Foi um momento muito difícil, muito confuso, tanto que deu no que deu, né? Tivemos essa consequência grave aí no Brasil. Né? Foi uma marca, é um homem que deixou a marca na história e que é conhecido de geração em geração. Ele escreveu verdadeiramente o nome na história de uma forma negativa, Lamentável, lamentável para muitas pessoas. verdade. É, com essa mudança após o Collor, e aí hoje numa economia, a gente teme hoje
vamos colocar assim, um abalo econômico no Brasil. Sim. A gente já vê alguns indícios disso, Sim. algumas coisas surgindo, não vamos colocar crise, mas Sim. já algum abalo na economia. Mas esse plano que nós temos hoje, o real, isso contribuiu para que a economia crescesse e empresários se desenvolvessem e oportunizassem que novos empreendedores surgissem? Sem dúvida. Toda a estabilidade, o plano real, ele veio trazer exatamente isso. A possibilidade de planejamento. A possibilidade de viver num mundo mais estável, onde a moeda tinha uma correção muito previsível. Hoje nós começamos a ter uns sintomas que nós já vimos nesse filme. Precisa tomar um pouco de cuidado nessa direção, porque as pessoas já estão armazenando comida, alguns perdendo emprego, fazendo cooperativas de compra para poder resolver os problemas, para suportar os 30 dias. Uma série de coisas que nos faz lembrar alguns tempos muito desagradáveis. A gente ora para que sofra uma intervenção divina, mas no processo natural a gente vê se caminhando para algo muito triste, né? Sim. Agora, a sua atuação na área de coaching, Sim. você aborda como lidar com essas pressões também? Exatamente. É que um empresário, porque eu sofro isso hoje, eu desempenho uma função, né, na emissora, no Grupo Super, Sim. de liderança, como gestão. Sim. Em alguns momentos, apesar de ter 40 anos, mas sou jovem de experiência empresarial. Sim. Então, quando a gente olha para as circunstâncias, para as situações, a gente teme o que será do amanhã, como será, como é que vamos sobreviver. Sim. E ainda que tenha uma mantenedora por trás, tenham projetos, a gente percebe a pressão muito forte sobre isso. Sim. Em alguns momentos, eu percebo que o empresário ou o empreendedor, o gestor, ele é sozinho. Sim. Porque ele não pode compartilhar com a sua equipe, porque ele desestabiliza. Sim. Se ele compartilha em casa, ele leva problema e gera uma insegurança maior. Ele vai falar com quem? Exatamente. Essa é uma das características do empresário, do empreendedor mesmo, vamos dizer, do CEO de uma empresa. É solitário. Infelizmente. Esse é o processo natural. É o processo natural, não tem outro caminho mesmo. Nós temos que aprender a conviver conosco mesmo, com a gente mesmo. Uhum. Né? E para isso que eu resolvi me especializar em coach. Eu fiz uma formação internacional de coach para exatamente ajudar esses empresários e tenho feito isso. Eu tenho ajudado muitos empresários jovens a se centrar, a estabilizar e a usar o maior potencial que ele tem para alcançar os objetivos que ele quer. A finalidade do coach é essa. É extrair o melhor e capacitar para que ele cumpra aquilo. A capacidade vem dele mesmo. É ele que vai descobrir essa capacidade, a gente simplesmente acompanha. A gente não estabelece regras, a gente não define objetivos, nada. Você está dizendo que tem essa situação, mas você tem seus objetivos. Uhum. E você vai ter um caminho para seguir até esses objetivos. E a gente vai conversando sobre isso e mostrando uma forma de ficar mais suave esse caminho. Em televisão você tem uma câmera fechada, né, que enquadra em você, mostra só você. Sim. Você tem uma câmera que é o plano geral, ela mostra tudo. Sim. Seria isso, você ampliar e trazer perspectiva de um plano geral. Exatamente. E de repente você ir focando e ali vão se descobrindo os possíveis resultados. Exatamente. É diferente o coaching de uma carreira pessoal para um coaching empresarial, porque aí você lida talvez com uma mudança na linha de uma empresa, né? Naquilo que é uma proposta, que é uma meta de uma própria empresa. Sim, são dois tipos, o coach ele atua na pessoa. Tanto pode ser um coach de vida, como um coach para a empresa, é a pessoa que o coach trabalha. Você trabalha com ela. Trabalha com a pessoa. Aonde ela está, não tem importância. Às vezes existem coach de vida. A pessoa às vezes está estabilizada, tem uma instabilidade na vida, o coach ajuda com que ela ache esse centro. Ache o seu rumo. Ache o seu rumo. Nós somos cristãos, né? Sim. Temos valores cristãos. O cristão, ele consegue compreender melhor e criar uma empresa firmada ou solidificada
melhor do que aqueles que não têm esses valores? Porque aí, Às vezes eu acho que até o cristão tem uma maior dificuldade, sabe? Por conta desse contexto que a gente vive. Nós temos um contexto de corrupção, um contexto de pessoas que têm determinados comportamentos que confrontam os nossos princípios, os nossos valores, e a gente tem que conviver nesse meio, extrair um resultado desse meio. Então, o cristão ele tem um pouco mais de dificuldade para isso. Mas, ele em tende a compensação, se fechar um pouco. ele se fecha, ele é mais lento no processo de crescimento da empresa, né? Exatamente porque ele ora, ele faz reflexões, ele medita sobre aquilo. E ele não age. E ele demora a agir. Tem até que tomar um pouco de cuidado, porque se ficar orando demais, A coisa passa. passa o tempo, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E eu gosto de citar sempre o exemplo de Moisés, que Deus um dia pediu para que ele parasse de orar e falou: Moisés, para Vai de agir. orar. É verdade. Mas você está dizendo algo que é interessante. A gente percebe em algumas empresas, e até o nascimento de algumas empresas, o sonho do empreendedor, em alguns momentos ele fala: não, eu estou orando, pedindo a Deus a direção, para ver o que Ele quer que eu faça. Exatamente. E do outro lado, aquele que não tem o valor ou não vai falar com Deus, ele faz. Sim. E em alguns momentos ele é até abençoado porque ele semeou, ele usou Exatamente um princípio isso. bíblico. Existe um princípio que a gente usa, que é o princípio de, se você tem que errar, erre logo. Não adie. Não adie, comece logo. Porque quando você errar, Deus vai te consertar. Então erre logo, faça, vai para a ação, faça, sai O fazendo. Tomás cita muito isso, ele fala muito. É melhor você errar tentando do que não fazer nada, ser omisso. Exatamente. Aí eu servo inútil. É verdade. Agora, trabalhar na vida de uma pessoa. É claro que ela, quando procura o processo de coach, ela já quer, ela já se definiu para isso. Mas tem alguns pontos que são assim comuns em algumas pessoas, ou a lentidão, ou se trabalha muito mais isso, a capacidade da pessoa tomar decisão rápida, Sim. não ter medo, Sim. ou porque a linha do tomar uma decisão rápida, ser prudente, planejar, ou então ser inconsequente, e ainda prestar conta para alguns outros, no caso de um gestor, Sim. isso acaba influenciando e trava a pessoa. É Como verdade. agir nessa situação? Aí já é um coach, né? É verdade. O que ocorre? Existem algumas ferramentas que a gente consegue extrair essas características das pessoas. Eu uso muito uma ferramenta que chama DISC. Sim. E ela, você já ouviu falar? Já. Então, eu uso essa ferramenta e essa ferramenta, então, mostra a característica dessas pessoas e a partir da análise, que eu também sou credenciado para fazer o DISC, então eu uso essa ferramenta e mostro para as pessoas o maior potencial dela, quais são as características. De onde eu tirei essas informações? Ela própria informou. Ela vai fazer um teste e esse teste, então, vai revelar essas características. E aí, com esse conhecimento, ela vai identificar o que é ponto forte e o que é ponto fraco dela. Ela mesma se consegue identificar isso. Isso. A gente auxilia e mostra, porque é um teste um pouco longo e precisa de um pouco de experiência para poder fazer as comparações entre os... São praticamente 4 áreas, né? São 4 áreas. Nesse caso, é a área de dominância, a área de influência, de estabilidade e de cautela. Então, aquele que é mais cauteloso é uma pessoa que demora um pouco mais para decidir, é uma pessoa que é mais atenta aos detalhes. Aquela pessoa que é dominante é aquele que sai na frente, é aquele que tem até que tomar um pouco de cuidado, que às vezes ele costuma ser até mal interpretado como uma pessoa arrogante, bruta. Então, são essas... eu já vi isso e já vi as pessoas, às vezes, não colocadas no papel errado, mas às vezes um cauteloso sendo interpretado como uma pessoa devagar. Sim, exatamente. E às vezes aquele que vai igual um trator, ele deixa um rastro que o cauteloso depois ele falou, tá vendo? É por isso que tem que ser devagar. É verdade. Eu costumo até dizer que o cauteloso é uma boa pessoa para poder levar uma nave para Marte, não é verdade? É verdade. Porque ele tem que prestar atenção em muitos detalhes, senão não chega lá. Não chega lá. E o outro quer chegar. É verdade. Agora,
Essa outra parte, né, que você falou do infoprogramas, né? Sim. Como é que esse é algo novo que você começou a desenvolver? A internet está aí, a informática, a tecnologia hoje domina. Sim. É um novo mercado? Ele é um novo mercado que eu já não estou achando ele muito novo mais, que ele já está bem. Mas na minha vida ele tem dois anos e pouco, 2 anos e meio mais ou menos. E que para mim foi muito difícil passar para esse novo universo, vamos chamar assim, que era totalmente desconhecido em todas as áreas. Então eu tive que estudar bastante, aprender bastante. Hoje eu tenho alguns professores que estão na faixa aí de 25 a 30 anos. É a faixa predominante que domina o mercado, né? Que dominam com excelentes produtos, muita garra de fazer as coisas. Está muito, muito interessante, o Brasil está conquistando muito espaço. E daí nós estamos fazendo, então, como é mais fácil chegar nas pessoas via internet, todo mundo via iPhone, o smartphone, redes sociais e tudo mais. Então, eu tenho esses produtos que chegam nessas pessoas. Você já dispara direto e é uma interação direta com o consumidor, no caso. E eles participam dos cursos o tempo que quiser, a hora que quiser, sem... Uau, você tem um programa de capacitação Sim. Via internet. Via internet. A aula fica lá, é um curso inteiro e a pessoa assiste aquele curso, ele é feito em módulos e assiste quando puder, de onde que tiver. Eu perguntei a uma coordenadora de curso uma vez sobre isso. O nível de aprendizado do aluno, se é o mesmo no EAD, na educação à distância, no online, ou presencial. Sim. E a resposta me surpreendeu. Ela falou, o nível de aprendizado, ele é maior no EAD. O grande problema é que os nossos alunos não estão preparados para a educação online. Sim. Ou à distância, porque eles têm preguiça. É verdade. É exatamente isso. Mas hoje esses cursos eles têm variado em várias faixas etárias. A turma mais jovem está buscando muito esse canal. Porque ele já cresceu nisso. Já né? cresceu nisso. A turma mais, vamos dizer, da minha geração tem mais dificuldade. E, aliás, tem gente que não gosta nem de um telefone, né, de um celular. Né? É verdade. Eu fico até imaginando o tempo quando saiu aquele telefone de manivela, como que aquela geração deve ter falado, para que isso? É verdade. É só a gente mandar um bilhete. Né? Manda fulano lá falar, para que ficar verdade. discando aí, tá, essas coisas. Mas o que acontece? A pessoa que pega o curso online, ele entrou ali porque ele quer, aquele assunto interessa a ele, e ele então vai fazer. Alguns poucos podem não fazer, mas o que procurou, o que buscou aquele assunto, ele vai fazer. E quando ele tem essa vontade de querer fazer, aí a absorção do conhecimento é muito maior. O aproveitamento é muito maior. Não seria o autodidata, mas ele se doa mais aquilo. Ele se doa. Ele não é bem um autodidata, porque ele está buscando aprender com naquela alguém. ferramenta. Então, aquilo vai simplesmente direcioná-lo. Ô, Eudes, na sua experiência aí, querendo ou não, 40 anos, né? Você começou com 5 anos, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais. 40 anos de experiência empresarial, você lidou com muita gente, né? Com todo tipo de pessoas. É verdade. E eu tenho visto assim, o sucesso de uma empresa não é o prédio. Não. O sucesso de um lugar, de uma empresa, de um empreendimento bem-sucedido, são pessoas. Exatamente. E elas são, vamos colocar assim, as autoras da sua própria história, ou o ambiente acaba contribuindo para que se torne uma pessoa dita fracassada ou vitoriosa? Sim. Porque às vezes a gente luta, você quer que uma pessoa seja vencedora, Sim. mas ela parece que luta ao contrário. É verdade. É tão interessante isso, porque a pessoa, nós todos trazemos uma história passada, né, e que às vezes elas limitam as pessoas. E essas limitações que foram instaladas lá atrás, elas parece que vêm sendo cultivadas e atrapalham aquela pessoa. Então, é preciso, por isso que os departamentos de RH e os psicólogos, eles trabalham essas pessoas, porque para tirar esses pensamentos limitantes
que as pessoas trazem. E que às vezes é isso, você vê que a pessoa tem toda uma oportunidade, parece a oportunidade para ela, e ela não reage, às vezes por medo, às vezes por falta de compreensão e de visão para enxergar aquilo, mas muito contando da origem, de onde é que ela veio. Veio alimentando isso no tempo. Então, quanto mais jovem a pessoa entra no mercado e quanto mais empenho ela tem para buscar os conhecimentos, mais sucesso ela vai ter. Que ela rompe isso, né? E mudar também é possível, né? Completamente em alguns possível. sistemas eles tratam como castas, em alguns outros eles dizem, no Brasil mesmo, filho de peixinho, peixe, né? Filho de peixe, peixinho um filho de empresário será empreendedor? Nem sempre. Nem sempre. É possível uma pessoa sair do nada, ser transformada e se tornar alguém de sucesso. Nós temos muitos casos aí, inúmeros. Porque às vezes eu percebo assim, o discurso no senso comum, ele acaba se tornando algo que é verdadeiro para aquela pessoa. Sim. E ela acredita naquilo, ela se torna vítima. Exato. É o coitado da situação. Exatamente. Eu não mereço isso, eu sempre vou ficar assim porque ninguém olha para mim. E é interessante, eu vejo o papel da igreja também em despertar isso. Sem dúvida. Que a pessoa pode buscar, ela pode crescer, ela pode se desenvolver. Sim. Daí vem um outro link que a gente pode fazer, que é a igreja atuar também muito positivamente na área empresarial, além da área social. Sem dúvida. Isso no coach a gente faz muito. A parte espiritual da pessoa é fundamental. Senão ela fica desequilibrada. Ela fica faltando nela o alimento mais importante. Que é a fé o qual ela se agarra e ela se fundamenta. E ela aí tem uma compreensão do todo. Ela tem uma compreensão da existência. Ela tem uma compreensão de para onde ela vai. Ela tem uma compreensão do propósito de vida. Ela passa a ter uma outra dimensão. Então, o papel da igreja é nesse sentido. É esse reencontro com Deus. Por isso que eu gosto muito do livro de Gênesis. O livro de Gênesis mostra a nossa casa. É ou não é? Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Mas quando Deus fez a nossa casa, ele não gastou 5 capítulos do livro de Gênesis para contar como é que era a casa. Nós que resolvemos sair de lá. É verdade. Então, é uma perspectiva diferente, assim, um ângulo diferente, né? Esse é o papel do coach, né? Então, eu gosto muito de ficar passeando por ali, sabe? Porque lá tudo é perfeito. Lá tudo está pronto. Deus cuidou de cada detalhe ali naquele lugar. Nós resolvemos sair dali. Então, a gente quer voltar para lá. E eu fico doidinho. É verdade. Lá. É verdade, é verdade. Sair do lugar gostoso, né? Nós saímos a gente usa muita zona, sai da zona de conforto, mas lá era um lugar de conforto. Não precisava de desconhecer o desconforto. É verdade. É interessante isso. Mas eu tenho desejo, assim, a gente tem temos um culto agora, o CRI, de Cristãos Empreendedores, e a gente tem percebido, assim, que o empreendedor, mesmo dentro das igrejas, em alguns momentos ele era levado assim, olha, cuidado, porque você não deve amar o dinheiro, não deve mesmo, mas você deve ter cuidado com a ganância, com a ambição. Então a gente produz uma mentalidade de que a pessoa não pode ter e ela fica com medo da conquista. Com certeza. E o empresário, quanto mais ele conseguir, vamos colocar assim, conquistar, sim, mais bem sucedido ele será. Com certeza. E melhor ele consegue reverter isso, exatamente, vamos colocar assim, em bênçãos para o próprio povo de Deus. Com certeza. Então a gente tem que incentivar, não é? Esse é o caminho. Parece ser contra a cultura, sim, mas não é. Não. O medo do dinheiro, a vergonha de ser rico, isso faz a pessoa ficar pobre. Você tira o dinheiro da sua vida. Se você não gosta dele, por que ele vai ficar com você? É verdade. Você tem que gostar do dinheiro, né? Não amar o dinheiro, mas gostar dele. E quanto mais dinheiro você ganha, significa que você ganhou um troféu maior. É verdade. Agora, o problema é saber para onde você vai direcionar esse dinheiro. Então, Deus te dá muito dinheiro, ou seja, te deu uma casa boa, te dá muito dinheiro, é a casa boa. Mas se você resolver sair da casa boa, usar o dinheiro para outra coisa... É uma escolha. É uma escolha.
E aí nós vamos sofrer as consequências dessa escolha. Nós, não só a pessoa que caminhou para aquela direção, como nós também, como um todo. Como se ele escolher um caminho bom, nós também vamos sofrer as consequências da escolha que ele fez. Verdade. As escolhas nossas não são, nós não vivemos elas como consequência pessoal. Ela é uma consequência para todos. Todo ato vai ter a sua consequência. Mas nosso tempo praticamente acabou. Mas eu queria finalizar com isso. Não devemos ter medo do dinheiro. Sim. E nem vergonha dele. É interessante, né? Se eu não gosto do dinheiro, ele vai embora. Vai embora. Ele não vai ficar comigo. Eu quero que ele fique comigo. Fica aqui, trata ele com carinho. Mas é interessante, porque se trabalhou muito, talvez combatendo algum tipo de teologia, que alguns não concordam, e tem lá os seus motivos, mas não é o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro diz a Bíblia que é a raiz de todos os males. Exatamente. Mas eu preciso gostar de tê-lo. Com E certeza. saber investi-lo. Exatamente isso. É uma mudança de cultura, de pensamento. Sim. Isso num processo, num trabalho de coaching, de assessoria, isso pode mudar a vida de uma empresa. Né? Com certeza. E a gente recebe essa recomendação, né, na Bíblia, que manda que a gente mude a nossa mente. É verdade. Nós iniciamos o nosso bate-papo aqui falando sobre o artista plástico Eudes, e eu sei que a gente tem 2 fotos aí dos quadros. Pode pôr para a gente aí, Taniguchi. Que é esse aí, as mãos furadas. É verdade. Isso aí é o momento da criação. Olha que legal. Eu acho que esse quadro ele representa bem o haja luz. Né? Haja luz. Haja luz. São umas... O pastor Márcio disse bem, o artista plástico mesmo. São quadros bonitos, Eudes. Esse livro aí é a história de Noé. A história de Noé. Estão expostos só na sua casa. Só na minha casa. Lá não está cabendo mais, que eu já tenho uns 40, uns 30 e tantos quadros lá, e já não estou tendo mais onde colocar. Vamos ver direitinho para a gente, quem sabe, ir fazer uma exposição lá na igreja um dia. Vamos com muito cuidado? Vamos combinar. Vou falar com o pastor. Tá bom, então. Eu quero agradecer muito aí os quadros do Eudes. Coisa bonita. E quem sabe lá na Lagoinha, daqui uns dias, você não pode ver lá uma exposição. A gente tem que fazer com muito carinho, né? Muito obrigado. Porque tem que ser bem cuidado. Sim. Mas muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por essa experiência. Vamos dividir mais essa experiência. Muita gente, né, Gostei muito. que precisa disso. Obrigado mesmo.